Ao longo dos anos, a gente repete, e eu incluso nisso, que Hanayama é um mafioso, um fora da lei. A gente sabe, o cara trabalha com coisas ilegais, porém é alguém extremamente respeitado, honrado, só que é um fato que ele faz diretamente ainda é nebuloso. O que esse cara mexe com tráfico de armas, permite algumas coisas no seu território e outras não? A gente sabe da liderança de Hanayama, do grupo mais forte entre os Yakuzas, do próprio grupo que leva seu nome, Hanayama, e como chefe da segunda geração, sendo que o primeiro era seu pai, Hanayama mostra-se como uma figura inabalável e, como eu disse, honrada. Hoje, numa das histórias da sua adolescência, iremos ver mais sobre essas ramificações e permissões que o mesmo precisa lidar no seu cotidiano, no seu dia a dia. O vídeo de hoje começa com um aluno dizendo na noitada de Tóquio, numa rua bem movimentada: "Droga, professor, por que você tá me dando sermão fora da escola, pô?" O professor respondia: "Só porque suas aulas acabaram não me impede de ser seu professor e lhe mostrar o caminho certo da vida, meu garoto." O aluno desviava o olhar e dizia: "Ah, eu deveria ter ido pra outro lugar, que droga. Por que nos encontramos aqui, hein?" O professor insistia: "Você está destruindo as esperanças deles, garoto." O garoto absorvia aquelas palavras, olhava confuso para o professor e questionava: "Hã? O que você quer dizer, professor? De quem é a esperança que eu tô destruindo?" O professor respondia: "Das pessoas que confiaram em você. As pessoas com quem você se importa. Aqueles que te amam e acreditam em você." O garoto retrucava: "Não, está errado. Ninguém espera nada de alguém como eu, professor. Se toca." O professor insistia: "Não, não, não, não. O que você disse está completamente errado. Sempre tem alguém que tem esperanças em você. Esses números podem ser poucos atualmente, mas eles ainda existem. E seria muito ruim se você arruinasse as expectativas deles. Para essas pessoas, para o seu próprio bem, você tem que parar de perder tempo nesses lugares e começar a levar a sério agora a sua vida." O garoto novamente retrucava: "Não, você está inventando essas coisas, professor. Se essas pessoas realmente existem, por que eu não as conhecia até agora?" O professor dizia, entregando um cartão: "Você conheceu uma dessas agora mesmo. Aqui, se tiver algum problema, pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Vá para casa por enquanto e tenha uma boa noite, meu rapaz." O garoto absorvia aquelas palavras e o professor partia. No caminho, ele encontrava algumas garotas que o cumprimentavam e o professor dizia: "Garotas, vocês não deviam ficar aí até tão tarde. Vão pra casa." As garotas nem davam muita bola, davam boa noite para o professor e o mesmo seguia seu caminho. O professor era chamado de Kaishiro por outros alunos e continuava encontrando mais e mais alunos. E novamente ele dizia: "Rapazes, parem de brincar aqui, vão pra casa." Uma pessoa nessa hora comentava: "Vixe, é o desgraçado do Kaishiro, hein? Vamos pra casa antes que ele nos veja, esse cara é um pé no saco." Kaishiro ouvia aquilo, mas ignorava. Na sequência, alguns policiais viam o professor e um deles dizia: "Senhor, obrigado pelo seu trabalho duro, isso realmente nos ajuda muito." O professor amenizava e a cena cortava para o bar Black Heart. Lá o professor chegava no local e nos era mostrado Kaoru Hanayama já presente. O professor notava a presença daquele rapaz, se aproximava, mas não sentava-se próximo. Um garçom o atendia entregando um cardápio e Hanayama continuava bebendo ao lado de Kizaki. Quando ele finalizava seu uísque, ele puxava um maço de cigarro, puxava um e acendia. Em seguida, fechava o isqueiro e dava um teco. Na sequência, ele assoprava a fumaça. Fumaça essa que ia na direção do professor, que observava o uísque Wild Turkey sendo pego, o cigarro no cinzeiro e Hanayama se servindo com mais bebida alcoólica. O garçom nessa hora chegava dizendo: "Uma toalha quente para o senhor, aqui está." O professor olhava para o garçom e dizia: "O mundo é realmente muito vasto e amplo." O garçom ficava confuso. Isaac colocava seus olhos no visitante, que continuava dizendo: "Tenho visto muitos jovens rondando à noite, mas nunca imaginei que veria alguém como você aqui, rapaz." Hanayama absorvia aquilo sem dar bola, e Kizaki se levantava. Em seguida, se aproximava do professor questionando: "E quem seria você?" Friamente, o professor ignorava o questionamento, e Kizaki insistia: "Por que você está interrogando alguém que nem conhece?" O professor Kaishiro respondia: "Sou professor de profissão, e como professor é meu dever mostrar a todos o caminho certo. Aquele garoto ali pode não parecer, mas ele claramente é menor de idade." Isaac absorvia aquelas palavras, na qual ele já sabia muito bem. O garçom olhava tenso. Hanayama mantinha-se calado, distante da conversa, e o professor continuava: "Álcool, cigarros, vestindo um terno de adulto e, além disso, ele parece bastante conhecedor dos lazeres dos adultos. À primeira vista,
Não dá pra dizer se ele é menor de idade ou não, mas olhando de perto fica claro. Sua linguagem corporal e gestos dizem tudo. Dá pra ver seu rosto e mãos. É um pouco difícil de ver por causa de tantas cicatrizes, eu admito, mas sua pele é claramente de um jovem. Posso apostar que você é apenas um adolescente. Ou melhor, você parece estar no início da sua adolescência. Hanayama mantinha-se calado e Kizaki dizia: Ei, agora é realmente aceitável apostar com menores? O professor se aproximava de Hanayama, tocava o ombro do mesmo e dizia: Vamos, rapaz, levante-se. Nós vamos para a delegacia. O garçom olhava tenso, já que Kizaki dizia: Ai, você... Ai, meu Deus. Você tá falando que vai reportar isso pra polícia? Ai, meu Deus, meu estômago até chegou a doer agora. O professor olhava para Kizaki e dizia: É um assunto muito sério, não é motivo para risos. E se você me parar agora, será processado e punido por corrupção infantil. Kizaki questionava impaciente: O quê? Desafio você a dizer isso de novo. Hanayama nessa hora finalmente quebrava seu silêncio dizendo: Kizaki, deixe-o em paz. O que essa pessoa está dizendo está absolutamente correto. Kizaki se acalmava e Hanayama continuava: No entanto, eu tenho uma família para cuidar, então peço que você ignore essa situação. O professor nessa hora travava e questionava: Como é? Você acabou de dizer família? Não pode ser. Não me diga que você está envolvido com os Yakuzas. Hanayama ignorava a pergunta, virava seu uísque e o professor continuava: Não acredito. É simplesmente inacreditável. Você tem ideia de quantas leis você já infringiu? As leis de bem-estar infantil, as leis de desenvolvimento juvenil e quem sabe quantas mais? Você, garçom, e você também, seu aliciador. Vocês todos serão punidos por corromper um menor. Nessa hora nos era mostrado, galera, fora do estabelecimento, homens encapuzados, com barra de ferro e tacos, e um deles dizia: é nesse lugar aqui. Ouvi dizer que o bastardo do Kaishiro entrou nesse lugar. O da frente dizia: Fica quieto, não faz barulho. Seguinte, assim que encontrar o Kaishiro, não hesite em atacá-lo brutalmente. Vamos espancar aquele filho da mãe até a morte. Nessa hora, o da frente metia o pé na porta. Isaac e o professor olhavam, em seguida viam os 3 homens encapuzados correndo na direção do professor. E quando o mesmo seria acertado na cabeça por 3 golpes simultâneos, eles paravam. Isaac encarava friamente. Os assassinos arregalavam seus olhos. O professor tremia em choque. Em seguida, um dos agressores dizia: Droga! O Hanayama tá aqui, velho! Que merda! Hanayama olhava de canto, e só isso fazia os 3 largarem suas armas. O Yakuza se virava e ordenava: Mostrem-me seus rostos. O professor respirava ofegante e prontamente os 3 removiam seus capuz. Em seguida, o líder, o da frente, dizia: Nós sentimos muito. Meu nome é Tateoka. Eu só faço negócios por aqui, sabe? O professor olhava em choque e Hanayama questionava: Que tipo de negócios você faz? Tateoka respondia: Nós contratamos estudantes para meio período. Elas são muito populares entre os homens mais velhos, sabe? E outras pessoas também. Hanayama respirava fundo e dava um croque na cabeça do primeiro, segundo e terceiro. O professor olhava surpreso. Kizaki sorria e podíamos ver os 3 desmaiados e Hanayama exclamava: Não permito prostituição no meu território. Kizaki sorria e dizia: Ô chefe, você bateu neles com muita força. Eles desmaiaram antes de ouvir o seu aviso. Hanayama olhava para Kaishiro e questionava: Senhor professor, o senhor está bem? O professor respondia: Obrigado, meu nome é Kaishiro Akasuka. Você realmente me salvou. Hanayama pontuava: Aqueles pirralhos chegaram a esse ponto só para te machucar feio. Sabe o que isso significa? Seus esforços para mostrar às pessoas o caminho certo estão dando frutos. Nos era mostrado os 3 vagabundos em posições vergonhosas e o professor dizia: Entendo, muito obrigado. Esta área está bem perigosa neste momento. Hanayama puxava outro cigarro e dizia: Chega por hoje. Volte para casa em segurança. O professor absorvia a ordem e a cena cortava para momentos depois, onde o professor voltava pelas ruas de Tóquio tremendo e ele dizia: Puta merda, esse tal Hanayama,
Que homem alfa ele é! Enquanto as alunas que ainda trabalhavam na noite davam um bom dia e os garotos cumprimentavam o professor, galera, esse último partia tremendo. E dessa forma, o vídeo chega ao fim. Galera, muito bacana essas histórias que mostram mais da personalidade do Hanayama, pois ela dá camadas ao personagem. Ele não aceitar corrupção, principalmente de menores, né, com toda certeza, esse é o caso aqui. O Hanayama mostra que é um personagem mais honrado do que a gente imaginava. Então, muito bacana. E se vocês curtiram o vídeo, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. E as redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, Jetterzia lá no Instagram, falem lá se for do seu interesse. Bom, é isso, galera, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.